Deus abençoe a todos os irmãos. Amém? Mateus capítulo 21, versículo de número 18, diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. Pode se sentar, irmão. Meus irmãos, Mateus capítulo de número 21, ele passa a ser um texto, logo a partir do versículo de número 1, passa a ser um texto onde ele vai carregar uma série de lições. Por que eu falo isso? Porque Mateus, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 18, vai ser resultado dos 17 versículos anteriores pelos seus sucessivos fatos. De antemão, eu quero adiantar para os irmãos o que vai acontecer em Mateus capítulo de número 21, a partir do versículo de número 1. Vai ser aquele texto conhecido que Jesus está provavelmente na frente da cidade de Jerusalém. Ele vai proferir um discurso, vai proferir sua vontade e, consequentemente, a Bíblia vai dar o título a essa passagem da chamada A Entrada Triunfal de Jesus. Jesus não vem portando uma glória como os outros reis, os imperadores romanos da época faziam. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus vem assentado sobre um jumento e, consequentemente, a multidão começou a gritar e a clamar, dizendo: Hosana nas alturas. Detalhe, essa passagem está do capítulo 21, do versículo de número 1 ao versículo de número 11. A partir de Mateus capítulo 21, versículo 12 ao versículo de número 17, nós temos chamado essa passagem de a purificação do templo. Antes de mais nada, eu quero apresentar algumas considerações sobre a passagem bíblica da purificação do templo. Primeira coisa, Jesus fez isso por 2 vezes. É importante dizer isso, né? Não há muita divergência com essa tese de que Jesus purificou o templo 2 vezes. João registra isso no capítulo 2, a partir do versículo de número 13, Mateus também registra. Provavelmente Jesus, em João capítulo 2, já faz isso no início de seu ministério, e segundo a narrativa de Mateus, vai dizer que Jesus está fazendo isso perto de a crucificação, mostrando a seguinte ideia: Jesus purifica o templo uma vez, e provavelmente por volta de quase 2 anos e meio a 3 anos depois, antes dele ir à cruz, ele purifica o templo de novo, mostrando que purificação do templo era algo que Jesus não fazia apenas uma vez, não é? E outra consideração é o seguinte: por que Jesus resolve purificar o templo? Jesus purifica o templo, pelo menos na ótica de Flávio Joséfo, que é aquele historiador do século entre o século II, ele vai narrar justamente uma prática que estava acontecendo na nação de Israel naquela época. Qual prática era, Starley? A gente sabe que os judeus, por muitas das vezes, eles foram esparramados através de perseguições e exílios por todo o mundo. A bem da verdade, toda vez que se celebrava aqueles momentos gloriosos daquelas festas que os judeus praticavam, judeus de todo o mundo estavam retornando a Jerusalém para praticar justamente as leis cerimoniais. A bem da verdade, estava acontecendo um problema. Qual? A gente vai perceber que nesse ato deles chegarem com esses animais, segundo Levítico, deveria ser entregues a Deus ou em forma de sacrifício
ou em forma de agradecimento, e muitos desses judeus que vinham de outras nações e civilizações, eles simplesmente traziam moedas que inclusive eram mais caras, valiam e tinham mais alto valor do que as moedas que se circulavam em Israel. Em contrapartida, a gente sabe que Deus ordenou no livro de Levítico que esses sacrifícios deveriam ser estabelecidos na presença de sacerdotes e, consequentemente, deveriam ser feitos do jeito que Deus ordenou. Como a nação de Israel estava vivendo um momento de apostasia espiritual, alguns desses líderes religiosos estavam justamente pegando esses animais, estavam simplesmente guardando esses animais, revendendo esses animais e, consequentemente, ficando com lucro e colocando nos seus próprios bolsos. Essa é a cena que o próprio Jesus está vendo em Mateus capítulo 21. A prova disso é que ele vai dizer que a casa dele, a igreja dele, não é um local onde aquilo que está baseado na adoração pode ser vendido. Ou seja, o que eu preciso destacar é que Jesus, e a ira e a indignação de Jesus, se dá para eles estarem fazendo comércio daquilo que é sagrado, principalmente a nível de nação de Israel, quando todos esses animais deveriam ser entregues para sacrifício e, consequentemente, para perdão de pecados. Eram esses animais que estavam sendo vendidos e comercializados dentro do templo. Lembrando que esses animais eram ordem de Deus para que fossem apresentados para remissão de pecados e para uma série de leis, constando no livro de Levítico. Jesus disse que a casa dele deve ser chamada não casa de comércio, mas deve ser chamada de casa de oração. Isso Jesus fala de Mateus capítulo 21, versículo 12 ao versículo 17. Então, qual é o contexto que nós temos? Nós temos Jesus já caminhando para a sua ida ao Gólgota, e simplesmente nós vamos perceber que Jesus vai demonstrando a sua indignação para a tamanha apostasia que a nação de Israel estava vivendo. Então, provavelmente Jesus, em Mateus capítulo 21, do verso 1 a 11, estava num dia, depois ele numa manhã, pela tarde pode ser que ele já esteja purificando o templo, ele dorme naquele local, e é por isso que nós chegamos a Mateus capítulo 21, verso 18. Porque Mateus capítulo 21, verso 18, vai dizer que é logo pela manhã cedo, provavelmente o sol nascendo, nós vamos ter a passagem bíblica da figueira sendo cumprida. Então o que é que nós temos em Mateus capítulo 21, verso 18? Diz assim: e de manhã, voltando para a cidade, o que é que Jesus tem? Ele tem fome. O ato de Jesus ter fome implica em dizer que ele é 100% Deus, ele é homem, e a proposta ela é bem simples. Jesus desfrutou de tristeza, Jesus vai desfrutar de alegria, Jesus desfrutou de sede, Jesus desfrutou de fome. Ele, como homem, teve fome. E é tendo fome que ele vai fazer algo que era característico dos judeus da época, que era comer justamente frutos dessa figueira. Uma outra consideração sobre essa figueira é porque provavelmente, assim entende algumas exegetas, que provavelmente estamos falando de uma época aonde já fazia-se necessário essa figueira começar a apresentar os seus primeiros frutos. Detalhe: figueiras não eram plantas pequenas, eram grandes. Os judeus não tinham prática de plantá-las perto das suas casas, porque simplesmente elas podem inclusive comprometer a estrutura física da casa. E judeus têm e a figueira tem uma marca que é delas. Qual? Geralmente, diferente de muitas plantas, as figueiras dão os frutos para depois começar a dar as folhas. Amém? Amém? Ela dá os frutos primeiro para depois começar a dar suas folhas. E o que é que Jesus vê? Ele vê uma figueira numa época que já estava na hora dessa figueira começar a frutificar, e Jesus não encontra frutos, Jesus só encontra folhas.
E a Bíblia vai dizer no verso 19, que ele viu essa figueira, ele não achou nada. E essa expressão é justamente Mateus registrando, dizendo que Jesus queria, vamos colocar assim, que Jesus estava na ideia de querer mostrar que tinha que se ter frutos. E o fato de não ter frutos, simplesmente fez com que Jesus amaldiçoasse a figueira. Pelo menos é assim que a Bíblia em português foi traduzida. E disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Irmãos, segundo a Bíblia, Marcos capítulo 11, verso 20, eu queria pedir para a mídia colocar, por favor, Marcos capítulo de número 11, versículo de número 20, vai mostrar o que aconteceu com a figueira depois que Jesus amaldiçoou. Por favor, Marcos capítulo 11, o versículo de número 20. Quando passavam, olha só, quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Você percebe que quando Jesus ele profere uma palavra, é aquilo que eu já disse em cima desse púlpito, ninguém pode parar o poder da sua voz nem o poder do seu braço? A figueira secou-se imediatamente, irmãos, até a raiz, mostrando que nunca mais ela ia nascer fruto nela. O que era possível, tá bom? O que era possível. E aí nós temos o seguinte, o versículo de número 20 vai dizer que os discípulos vendo isso ficaram maravilhados. Como ela se seca imediatamente? A Bíblia Sagrada diz que Jesus vai apresentar a doutrina bíblica da fé. Queridos, tópico de número 1, características da figueira infrutífera. Vamos entrar na lição? A Bíblia diz assim: como Jesus avistou uma figueira perto do caminho, ao perceber que não havia nela frutos, ele vai proferir sobre ela um juízo. Ela tinha uma aparência enganosa e as suas folhas a denunciavam. Essa figueira é o símbolo da hipocrisia da religião judaica e a sua falsa aparência de santidade. Irmãos, algumas considerações sobre o tópico de número 1. Mateus capítulo 21, todo o capítulo de número 21, Jesus vai se dirigir justamente à nação de Israel. E o bispo Samuel Ferreira, ele vai justamente fazer o linkar entre essas passagens bíblicas e a hipocrisia que a nação de Israel estava vivendo. E de fato, a nação de Israel estava justamente vivendo uma hipocrisia, e o que é fato você vai perceber que no ministério de Jesus, com a sua doutrina, com seus milagres, sinais e prodígios, certamente a maior perseguição contra o ministério de Jesus não vieram nem dos romanos e nem dos gregos, veio da própria nação de Israel. O evangelista João narra isso, pastor Carlos Arelli, de uma forma bem simples, não é? Ele veio para o que era seus, porém os seus não receberam, e a proposta vai ser bem simples. A nação de Israel estava desfrutando de uma hipocrisia séria. E por que eu digo que a questão da hipocrisia estava tão complexa? Lá vai. Você vai perceber que a raiz da nação de Israel e a sua apostasia se dá justamente no processo hermenêutico deles. Como assim? O que em hebraico eles chamam de Torá e Yehová, ou da lei de Deus. Você vai perceber que esses rabinos estavam interpretando textos da Torá e consequentemente ordenando com que o povo fizesse coisas que a Torá não dizia. Isso vai estar bem nítido em João capítulo de número 8, quando Jesus vai perdoar a mulher adúltera, e eu preciso registrar sim que ela era casada. A Bíblia vai apresentar o termo grego moikeia, e a proposta vai ser bem simples. A Bíblia Sagrada diz que eles vão pegar aquela mulher. Alguns rabinos dizem que as vergonhas delas estavam tão expostas ao ponto dela estar com seios à mostra. Vão pegar aquela mulher, e a Bíblia Sagrada diz que vão apresentar a Jesus, e a Bíblia diz que vai dizer assim: Senhor, na lei nos mandou Moisés com que as tais sejam apedrejadas. Detalhe, Levítico 20:20 vai dizer que diz sim sobre a morte, mas vai dizer que a morte não deveria ser por apedrejamento.
Então o que eu quero que você compreenda? Os rabinos, eles estavam interpretando ao seu bel prazer, e quando se fala sobre julgar e sentenciar o povo, eles estavam sendo perfeitamente implacáveis. A prova disso é que vocês sabem que judeus não comem porco, não é? Mas há quem diga que estavam tendo práticas em Israel de mais ou menos assim. Não, a lei diz que não pode criar porco na terra. Então o que é que alguns judeus espertinhos estavam fazendo? Eles estavam criando, montando tablados de madeira, tablados de madeira e criando porcos em cima do tablado de madeira, porque a lei dizia que não pode criar porcos na terra, mas a lei não falou nada em criar porcos, pastor Carlos e Kerley, justamente em cima de tablados de madeira. Então a lei pode. Você percebe que o problema é a crise hermenêutica? Lembra do que a lei vai dizer basicamente sobre uma série de coisas? E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus vem, agora observe o que eu vou lhe explicar. Jesus vem à terra e ele chega com seu discurso dizendo assim, olha, ouvistes o que foi dito. Dito pela boca de quem? Dito pela boca daqueles que liam a Torá, interpretavam a Torá e reescrevia a Torá. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então o que eu quero que você compreenda? A primeira proposta de Jesus para curar justamente a alma do homem foi reinterpretar a lei da forma com que ela foi escrita de verdade. Porque a hipocrisia estava de uma forma tão séria, mas tão complexa, que simplesmente eles estavam atando julgo sobre as pessoas e que consequentemente eles mesmos não estavam vivendo. E detalhe, se você observar Mateus capítulo de número 23, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus vai proferir um discurso justamente contra a elite dos judeus e consequentemente Jesus vai dar características sobre a hipocrisia macabra da nação de Israel contra os seus próprios povos. Por exemplo, Robert Gundry é uma referência do Novo Testamento, e o Dr. Robert Gundry ele aplica muito o caso de algumas sentenças proferidas por alguns desses rabinos. Por exemplo, os irmãos sabem que não se pode, principalmente a nível de Israel, as atividades no sábado são muito restritas. Então eles estavam obrigando as mulheres a não ir para a frente do espelho para simplesmente não ver um fio de cabelo aqui na sua sobrancelha, para não ser forçadas a tirar, para não ter que trabalhar. Eles estavam limitando a quilometragem que alguns judeus deveriam andar, para não ter que andar muito, para os seus pés não serem sujos, para consequentemente eles não terem que lavar seus próprios pés. Entendeu? Então a pergunta é, aonde é que estava tudo isso na Torá? Em lugar nenhum. Então o que estava acontecendo? Era um jugo que eles mesmos estavam criando. Você vai perceber que por muitas das vezes, Jesus quis fazer sinais, milagres, e a gente vai perceber que a elite religiosa da nação de Israel simplesmente entrava, alguns questionavam alguns milagres que Jesus fez, e a proposta de Jesus era uma só. Irmãos, não foi a lei que foi criada por causa do homem, foi o homem quem foi, não foi a lei que foi criada por causa do homem, o homem foi criado, não foi o homem criado por causa da lei, a lei foi criada por causa do homem. Ou seja, na perspectiva bíblica, a alma do homem vale mais. É por isso que Davi comeu os pães asmos e consequentemente não morreu. Porque entre a lei e a alma do homem sempre vai prevalecer a alma do homem. A prova diz que o salário do pecado é o quê? Toda alma que pecar é o quê? Nós estamos vivos justamente porque a alma minha e sua contou mais para Jesus do que as leis judaicas. Amém? Amém? Então vamos lá, considerar algumas coisas. Primeiro, tópico 1 diz assim, uma figueira atraente. Tinha como não dizer que ela não era atraente, né? O Senhor Jesus encontrou uma figueira em uma região conhecida como Casa dos Figos, né? Próxima a essa aldeia chamada de Betfagé. Jesus sentiu fome ao passar pela Casa dos Figos, mas nada encontrou a não ser folhas. Da mesma forma que o templo havia se tornado um local de comércio, representando apenas por rituais
que saciavam a fome dos necessitados de espírito. Que não saciavam a fome dos necessitados de espírito. Essa figueira atraía os famintos, mas não saciava a fome. Ainda hoje, existem pessoas que possuem aparentemente uma vida espiritual deslumbrante, mas que consequentemente simplesmente são pessoas infrutíferas. Então vamos lá, algumas considerações. Você vai perceber que Jesus vai encontrar na figueira não frutos, mas ele vai acabar encontrando folhas. Seria o paralelo ou a analogia perfeita que Jesus está fazendo a respeito das práticas do templo de Jerusalém na sua época. Os ritos estavam acontecendo, as cerimônias estavam acontecendo, mas simplesmente o que estava acontecendo lá não estava alcançando o objetivo primário. Qual era, Starley? A alma do ser humano e, consequentemente, levar Elohim, levar Deus à alma do ser humano. E aqui a aplicação não é muito difícil, já falei em cima desse púlpito e vou voltar a dizer. Você vai perceber que a nível de Novo Testamento, e principalmente quando nós entramos nos aspectos escatológicos, Jesus ordena com que João escreva a carta para 7 igrejas da Ásia Menor. E a proposta vai ser bem simples. 5 delas vão receber de Jesus elogios, mas vão receber críticas. Uma delas vai receber elogios e uma delas vai ser duramente censurada por Jesus. E você vai perceber que essa que foi duramente censurada por Jesus é uma crítica a Jesus a simplesmente a ótica espiritual. A ótica de Jesus era espiritual frente a essa igreja. Quando o pastor Abinai convidou eu para estar pregando aqui para os pastores, eu estava pregando e ao mesmo tempo eu estava refletindo em algo. Você vai perceber que Deus, quando ele vai dar o testemunho de Jó para Satanás, você percebeu que Deus não fala dos bois que Jó tinha, dos camelos que Jó tinha, da estrutura financeira que Jó tinha? Por quê? Porque essas coisas só vão valer para nós homens, irmãos. Você percebeu o que Deus elogia em Jó? Então o que eu quero que você compreenda? Sempre o plano e o projeto de Deus, de Cristo, é com que a nossa alma seja saciada da sua glória e da sua presença. É isso que não estava acontecendo nas leis cerimoniais praticadas justamente por alguns desses líderes religiosos, e Jesus simplesmente ele vai criticar essa prática. Por quê? Porque quando nós vamos para a igreja, o que é que nós vamos perceber? Que o que enche a nossa alma, irmãos? É palavra, é unção, é graça, não é a misericórdia de Deus? Então, qual que é a dica que fica? Sempre entender que através da palavra que a alma do homem é saciado. Lembra de Hebreus 4:12? Porque a palavra de Deus, e aqui vai apresentar algumas marcas, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que alguma espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A proposta é bem simples, sempre o plano de Deus é confrontar a nossa alma e o nosso espírito e fazer com que nós tenhamos uma vida para o louvor e para a sua glória. Amém? Vamos para o tópico de número 2, por favor. Vai apresentar sobre uma figueira precoce. Uma figueira precoce. Diz assim: quando uma figueira está totalmente enfolhada, esperamos achar nela figos, porque a figueira produz os frutos antes das folhas. Nessa história bíblica, a árvore produziu folhas sem dar frutos. Era uma anomalia, minha dicção hoje está terrível. Era uma anomalia da natureza, me perdoe, tá, irmãos? E não resultado sadio do crescimento correto. Infelizmente, nos nossos dias, muitas pessoas procedem da mesma forma, queimando as etapas da vida cristã. São pessoas que não aprendem o básico e não criam alicerce. O resultado é um crescimento precoce e catastrófico. Irmãos, como é bíblico a prática de criar raízes, não é? Como é bíblico. Sabe por que eu digo isso? Por uma série de coisas. Paulo vai dizer à igreja de Colossos que nós devemos estar arraigados em Cristo. Mas você vai perceber que nesse mundo onde nós vivemos, nós somos uma geração que nós temos dificuldade a sermos fiéis às nossas instituições. Seja a instituição trabalho, seja a instituição escola,
seja instituição igreja. E é tão sério isso, porque você vai perceber que se tem uma coisa, irmãos, que queima, vou usar esse termo bem claro para não ter dúvida, se tem algo que queima, que pode queimar, é o fato de nós estarmos igual os nossos pastores falavam, né? A prática de ficar igual macaco, pulando de galho em galho. Você vai perceber que o fato de não ter história em um local pode comprometer. E por que eu digo isso? Embora é perfeitamente aplicável a Jesus, a Cristo, nós devemos estar arraigados nele. A nossa fé deve estar pautada nele, sermos dirigidos e orientados por ele. Mas aqui eu entendo a aplicação do bispo Samuel e está bem nítido a ideia de ser fiéis a instituições dentro do qual nós fazemos parte. Afinal de contas, nós vamos perceber que história só se forma assim. História só se forma assim. Eu falo isso porque eu me lembro que quando eu estava na igreja do Santos Dumont, geralmente quando o pastor Peperai me pedia para me representá-lo, nunca entendi justamente esses pedidos, mas ele disse, vai me representar, eu ia, né? Eu lembro que eles me apresentavam de Peperai Júnior, e eu me lembro perfeitamente de muitas pessoas acharem que eu era filho mesmo, filho biológico. E por que eles diziam isso? Porque foi 12 anos, irmãos, debaixo das asas do mesmo homem. 12 anos. E intimidade é algo assim, só com Deus que a gente perde, né? Mas com o homem depois que a gente ganha. Então, essa é a ideia, é de criar raízes. Afinal de contas, nós vamos perceber que isso vai apresentar também quem são as nossas verdadeiras marcas, levando em conta que o livro de Provérbios, sim, trabalha com a ideia de que, se quer nos conhecermos, nós devemos, sim, observar onde estão as nossas raízes e, consequentemente, as nossas raízes vão ser caracterizadas pelas pessoas com que nós andamos, não é? É importante simplesmente entender que nós precisamos estar arraigados em Cristo, e, consequentemente, estar orientados às pessoas dentro do qual, e as instituições, nesse caso, igreja, que nós fazemos parte. Por que, Starley? É importante ter raiz. Porque você e eu não vamos frutificarmos se nós não tivermos raízes. Esquece, não tem como. Não tem como. Não tem como, é impossível. É impossível gerar frutos se não tivermos raízes. Então, qual que é a proposta? Cria raízes. Não é? Eu me lembro que eu tive uma chefe que ela falava assim, Starley, entrar aqui e ir embora. Ela tinha essa expressão, vai embora, vai embora. Eu lembro dela usava essa expressão assim, Starley, o pau está quebrando, mas vai embora, não para não. Lembra de Jesus? Pôs a mão no arado, não olha para trás não. Foi uma das coisas que eu ouvi da boca do pastor Kerley quando eu vim aqui, bem naquele muro ali, ó, pega o trem, não desiste não, vai embora, vai embora. Aconteça o que acontecer, irmãos, vai embora. Porque quanto mais você anda, você vai perceber que as suas raízes vão simplesmente mais sendo estabelecidas, mais sendo firmadas. Amém? Tópico de número 1.3 vai falar sobre a figueira estéril. Após verificar a ausência de frutos, Jesus pronunciou uma sentença contra a figueira. Qual sentença foi? Nunca mais nascerá fruto em ti. Na parte final do tópico 1.3, depois do último ponto final, do penúltimo ponto final, diz assim, nós não podemos ser estéreis, devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Ainda ontem à noite, eu estava fazendo uma pesquisa sobre se a expressão frutos dita aqui por Jesus, na parábola da figueira, seria a mesma com que Paulo vai utilizar quando ele vai falar sobre os frutos do Espírito. E a proposta é bem simples, irmãos. A ideia é essa mesmo, tá? Que em Cristo vamos produzir frutos do Espírito. Só que você vai perceber que essa era a minha preocupação, em saber se Jesus estaria falando sobre resultados que apresentamos para Deus, justamente quando nós pregamos o seu reino por onde passamos. Seriam esses frutos, seriam esses legados? E a proposta é bem simples. É em Cristo que nós criamos raízes. E exercendo os frutos do Espírito, nós vamos perceber que nós, pregando o reino de Deus, nós vamos apresentar frutos e resultados para o louvor da sua glória. Eu explico.
Você vai perceber que teve homens na Bíblia que viveram 50 anos, 80 anos, 100 anos, mais de 100 anos, e você vai perceber que Jesus viveu apenas 33 anos. Irmãos, e Jesus vai cumprir o seu ministério por praticamente 3 anos. Quantas coisas Jesus fez para o reino de Deus, e quantas coisas muitos personagens bíblicos, mesmo tendo o dobro, o triplo de idade que teve Jesus, acabou não fazendo. Se você observar, por exemplo, a história de avivalistas, principalmente na época da igreja medieval, você vai perceber que alguns deles foram chamados por Deus já de muita idade. Mas mesmo sendo chamado por Deus já de muita idade, acabaram deixando um legado. E há quem diga que legado não é aquilo que você deixa para as pessoas. Legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Então o que se compreende? É possível, sim, marcar o tempo que nós vivemos? Sim, é possível. Estando em Cristo e, consequentemente, criando raízes, nós vamos perceber que os homens vão ser impactados por aquilo que Deus acaba nos dando. Você observar, por exemplo, eu vou falar algo que eu confesso aqui. Eu não fui pastoreado pelo bispo Abigail. Eu vejo vocês falarem. Mas eu tive a primeira experiência do legado que ele deixou nessas pessoas quando eu estive em São Paulo semana passada. Irmãos, o pastor pediu para me ficar de pé, o pastor José Caires, presidente do Brás em Jundiaí, mas ele falou uns 10 minutos de coisas que ele via e ouvia o bispo Abigail deixar nas pessoas. Ele citou frases, ele falou palavras de convenção, falou. Eu cheguei em casa e falei para minha esposa, você vai perceber que é uma história de legado deixado não apenas, mas é nas pessoas. Então escute bem o que eu quero que você compreenda. É uma ordem de Jesus para nós, é nós deixarmos frutos e marcas por onde nós passamos. Fiquei lá no Santos Dumont 4 anos. Foram 23 alunos formados no núcleo do Ceifa, 4 conferências teológicas com resultados de cura, restauração de alma e milagres. E eu tenho falado, Deus me dá a oportunidade de fazer mais, tem misericórdia de mim, mas deixa. É justamente frutificar para o reino de Deus. Não é primeiramente para a instituição, mas é entender que quem ordenou não foi outro a não ser o próprio Jesus. Lembra de João 15,16? Não foi vós que escolhestes a mim, foi eu quem escolhi a vós outros para que vocês vão e deem frutos. Frutos. Então foi aquilo que eu disse. Eu não sei até onde eu vou chegar, mas de uma coisa está bem nítida. Eu preciso ter calma, eu preciso estar em Cristo, porque consequentemente Jesus pode e vai me usar para o louvor e da glória dele, e você também. Jesus simplesmente ordena com que nós frutificamos. Sabe por que eu digo isso? Porque a Bíblia vai apresentar homens que não frutificaram, e aqui nós vamos apresentar alguns. O tópico 2, versículo de número 1, vai falar que para frutificar, sabe o que você tem que ter antes de mais nada? Fé. Fé, tem que ter fé. Sabe por que está dizendo isso? Fé é uma atitude indispensável. Lembra da primeira lição que Jesus ensina, pós amaldiçoar a figueira? Ele vai ensinar a doutrina bíblica da fé. Fé é uma atitude indispensável. É evidente que Jesus não estava ensinando seus discípulos a amaldiçoar. Consequentemente, depois da referência bíblica vai dizer assim, olha, o propósito era ensinar que o povo de Israel estava sendo rejeitado por não ter fé. Então deixa eu te dar uma dica. Se Jesus te chamou, te escolheu, tenha fé nele. E eu costumo dizer para meus alunos de teologia que você precisa concluir o seguinte, que depois que Judas traiu Jesus, você não pode se assustar com mais nada. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque não é a decepção promovida pelos outros no seu coração que pode minar a sua fé. É importante se ter fé nele. E eu sugiro também que os irmãos tenham fé em você mesmo. Porque se você não acreditar naquilo que Deus te deu, dificilmente pode ser que os seus inimigos acreditem. Então sabe o que eu te sugiro? Acredite. Eu lembro que eu finalizei um livro sobre visão. E lá fala a diferença de vista para visão. Vista são aquilo que os seus olhos veem. E visão é aquilo que a sua mente vê. Lembra do que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5?
que nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Então a pergunta que fica é: você tem fé na visão que Deus te deu? No chamado que Deus te deu? Porque esteja arraigado em Cristo, e aconteça o que acontecer, vai embora. Vai embora. Vai embora. Cria as suas marcas e as suas raízes. Sabe por que eu digo isso? Porque Jesus ele vai criticar a casta de fariseus que não estavam sendo improdutivos, mas apenas estavam gerando folhas e não frutos para o reino de Deus. Eu me lembro, só para você ver uma coisa interessante, né? Salvo engano, a morte da princesa Diana parece-me que foi no ano de 1996. Se eu estiver enganado, eu tinha 6 anos de idade, né? Mas fazendo depois uma pesquisa, eu descobri algumas coisas. Primeiro, provavelmente era uma pedagoga, né? Pelo menos assim alguns biógrafos dizem sobre ela. Era uma pedagoga que consequentemente se casou com alguém da alta sociedade. E nós vamos perceber que, e pelo menos assim dizem alguns, que ela foi duramente criticada porque acredita-se que como é que uma moça pobre estava casando com alguém daquele nível. O engraçado é que depois que ela casou, ela usou justamente o título de ser esposa do príncipe para fazer uma quantidade gigante, irmãos, de legado que ela acabou deixando no mundo. Frequentou países africanos e combateu frontalmente a prática de campos minados que eram colocados em territórios de guerra. Só que ela separou. E quando a princesa Diana se separou, muitos acreditavam que pelo fato dela não estar mais ligada à família real, o legado dela ia sumir. Só que detalhe, enquanto no dia do casamento da princesa Diana, 1,5 milhão de pessoas assistiram, mesmo a internet não sendo o que é hoje, no dia do seu velório, 3 milhões de pessoas assistiram. E você sabe o que mais me impressiona? Eu nunca vi aquela mulher sendo chamada de líder. Sabe por quê? Porque na ótica do Dr. John Maxwell, é só título. É aquilo que o pastor Abinai falou aqui hoje. Nós não precisamos, para fazer a obra de Deus, nós não precisamos. Títulos, são títulos. Dá para convidar a gente para vir para a igreja. Sexta-feira eu estava fazendo uma reunião com a coordenação da nossa vigília. Eu falei, pessoal, dá para convidar, dá para chamar. Ah, mas vamos explicar o plano da salvação, traz para a igreja, deixa que os pregadores se viram. Dá. Porque títulos são só títulos. Títulos abrem as portas, sim abrem, mas manter a porta aberta, só frutos, só marcas e só raízes. O tópico de número 2.2 vai falar sobre a bênção da oração. Aí começa dizendo assim: ao explicar o motivo pelo qual a figueira secou, Jesus falou acerca do resultado da oração. Aí sim, irmãos, nós temos uma outra marca, justamente se nós quisermos frutificarmos e apresentar para o Jesus, que é a prática de orar. Irmãos, eu não sei se eu já relatei isso aqui, mas eu e meu irmão e aquele meu outro irmão que está ali fora, nós temos uma mulher que não brinca para orar, não brinca. Ao ponto de nós éramos duramente acordados pela madrugada com um ato coercitivo de minha mãe nos ordenando com que nós orássemos pela madrugada. Só que não é que nós não queríamos orar, nós não queríamos orar de jeito nenhum. Mas mesmo não querendo orar de jeito nenhum, minha mãe nos acordava pela manhã. E eu lembro que por muitas das vezes eu e meus irmãos falavam assim: mãe, não adianta chamar a gente de madrugada. Nós não vamos orar, mãe, nós não queremos orar. Deus não recebe, mãe, uma oração quando a gente não quer. E minha mãe falava assim: vai orar, porque se Deus não receber, eu recebo. Tem que orar. E eu lembro aqueles discursos, sabe o que era? Aqueles discursos assim, principalmente da boca dos meus tios: não, pastor Laudemir, não força para ir para a igreja não. Sabe por quê? Porque um culto, irmãos, não vai nessa, viu? Porque um culto ou menos culto não vai fazer eles nem mais crente nem menos crente. Vai ver onde estão minhas primas hoje. Então sabe o que eu digo isso? Há quem diga que sempre um santo de joelhos
vai enxergar mais longe do que um filósofo na ponta dos seus pés. Alguém aqui dos irmãos, alguém que está assistindo essa transmissão, era acordado pela mãe ou pelo pai para orar? Para levantar a mão aí? Alguém aqui era convocado, convidado pelo pai ou mãe para orar? Alguém aqui era trago pela igreja, querendo ou não, mas tinha que estar aqui na igreja? Sabe por que isso acontece? Você vai perceber que filhos na oração é igual foguetes. Uma hora eles podem até sair da rota, mas eles sempre acabam voltando, irmãos. O temor fica. Por que eu falo isso? Porque a oração simplesmente é o tapete que depois da cruz do Calvário nos leva à presença de Deus. Eu lembro quando das conferências lá no Santos Dumont, eu vi o Alan, o pastor Brizotti, falando que hoje, depois do sacrifício do Calvário, a distância que eu e você tem de Deus é a mesma distância do nosso joelho ao chão. Essa é a distância que nós temos de Deus. Então a proposta é bem simples: orar faz a diferença. Só que é possível, e como se faz para linkar oração à frutificação? Não é segredo para ninguém que toda igreja tem desafios, problemas, dificuldades. Era o caso da igreja primitiva. Você vai perceber que no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja de Antioquia, de Jerusalém e a igreja de Éfeso são igrejas que carregavam uma série de desafios. Porém, nós vamos perceber que com a perda de um dos apóstolos, que foi justamente Judas Iscariotes, nós vamos analisar em Atos capítulo de número 1, sobre o problema de que por que começou a aparecer gente infrutífera na igreja. Gente infrutífera. Você vai perceber que em Atos capítulo de número 1, a Bíblia Sagrada narra dizendo que o apóstolo Pedro, como mais uma vez, né, há quem diga que Pedro depois do Espírito Santo mudou, ainda não é verdade, ele ainda vai cometer erros gravíssimos e Paulo vai precisar repreender na cara a expressão que ele usa. E a proposta é bem simples. Olha só a ideia do resto do colegiado apostólico. Pegaram dois homens, chamado José e chamado Matias. Eles simplesmente vão lançar sortes. Provavelmente eles usaram o método do Urim e do Tumim, que eram pedras que ficavam nas estolas sacerdotais, para saber quem é o obreiro que ficaria no lugar de Judas Iscariote, porque na mente de Pedro tinha que completar os 12 apóstolos. E aí sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a sorte caiu em Matias. E qual que é o problema? É uma tese que eu tenho, que Matias não foi alguém escolhido por Deus. E a prova disso, por dois argumentos. Primeiro, Jesus já, principalmente nós assembleanos que somos dispensacionalistas, não acreditamos na dispensação, irmãos, Jesus não estava mais se revelando pelo método do Urim e do Tumim. Você vai perceber que toda vez que Jesus levantou obreiro, sabe o que ele fez? Ele chamou, e mesmo quando ele chamou, ele passou a noite em oração para escolher quem que seria o colegiado apostólico. Agora, olha só para você ver a diferença de um obreiro que frutifica, de um cristão que frutifica, de uma obreira, de uma cristã que frutifica para alguém que não frutifica. Pedro lança sorte e cai sobre Matias. Quando é que você ouviu falar de Matias na Bíblia ou na história? Não vai ter mais registros dele. Mas alguns falam assim: Starling, mas por que não teve registro? Não significa que ele não fez nada. Estamos falando de um apóstolo. Nem na história eu achei nada sobre ele. Agora quer ver a diferença? Eu queria que a mídia colocasse, por favor, Atos capítulo de número 13, o versículo de número 2. Atos, capítulo de número 13, o versículo de número 2. Diz assim, ó: enquanto eles ministravam, observe, perante o Senhor, olha só, e jejuavam. Quem disse, irmãos? Quem disse? O Espírito Santo. Disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e Saulo, para quê? Para a obra a que os tenho chamado. Numa, quem disse foi Pedro. Pedro ora, o Espírito Santo não fala nada. Em Atos 13, 2, o Espírito Santo que diz: esse homem, esse Paulo, era o 12º apóstolo. Foram 3 continentes pregando o evangelho, 13 cartas escritas. O homem que gerou mais influência do que todos os imperadores romanos juntos. Porque, Starling, alguém chamado por Deus para cumprir a vocação dentro do qual ele designou. Frutificou. Então a grande questão é: como é que linka a oração à frutificação? É orar
e aguardar o tempo do Espírito Santo para que a obra acabe se consumando. Porque embora a obra de Deus esteja necessitada, creia, a obra de Deus não está passando fome. A obra de Deus, sim, é dele. Você pode conhecer muitas obras do governo parada. Você pode conhecer muitas obras do governo que estão em estado de inércia. Mas a obra de Deus, ela não para jamais, irmãos. Ele é a base, a coluna da sua própria igreja. Portanto, orar é uma dádiva. E o tópico de número 2, 3, e aqui eu começo a finalizar, vai falar sobre a importância de se guardar a palavra de Deus. Irmãos, aqui, uma vez eu comentei pregando aqui no GA, e eu até coloquei esse vídeo no meu canal no YouTube, sobre a prática de se guardar a palavra de Deus. Para você que gosta de números, estatísticas, olha só o que eu vou ler para você. O SEB, que é o Centro de Engajamento Bíblico, ele fez uma pesquisa usando cientistas e cristãos sobre quais seriam os efeitos da Bíblia no cérebro de todo ser humano. Detalhe, foram utilizadas 80 mil pessoas, cidadãos norte-americanos, para mostrar o poder da Bíblia no cérebro dessas pessoas e como a Bíblia poderia alterar o seu comportamento moral, emocional e físico. Repara no resultado da pesquisa. Solidão. Detalhe. Antes de mais nada, eu preciso dizer algo. Primeiro, foram feitas pesquisas com pessoas que leram a Bíblia uma vez por semana. E foram feitas pesquisas com pessoas que liam a Bíblia 4 vezes por semana. Primeira conclusão da pesquisa: quem lia a Bíblia uma vez por semana praticamente não teve alteração alguma. Por quê? Porque o testemunho que a Bíblia dá de si mesmo não é apenas para lê-la. A Bíblia ordena examinar, meditar. Examinar, meditar é muito mais profundo do que apenas se ler. Então a proposta é bem simples. O SEB concluiu que, primeiro, solidão caiu 32% na vida de pessoas que liam a Bíblia 4 vezes por semana. Isso é um bom argumento para os nossos planos de leitura bíblica, viu? Segundo, raiva, estresse, diminuiu 32% na vida de pessoas que estavam memorizando, examinando e tendo contato com a Bíblia 4 vezes por semana. Terceiro, o sentimento de amargura com relacionamentos através de pais, filhos, esposos, amigos, o sentimento de amargura que é tão perigoso, porque segundo Hebreus 12:15, vai dizer assim: antes vigiai, vírgula, para que nenhuma raiz de amargura brotando em vosso coração vos prive da graça de Deus. Irmãos, não tem céu se não tiver graça. A amargura caiu 40%, 57% menos. Problema com o alcoolismo, 60% menos o sentimento de estagnação espiritual, com pessoas que memorizavam e tinham contato com versículos da Bíblia 4 vezes por semana. 61% a menos chances de práticas de imoralidade sexual. E 2 itens avançaram, pastor Alto. Primeiro, compartilhar a fé. Pessoas que liam a Bíblia 4 vezes por semana, pastora Gláucia, começaram a compartilhar a fé, meu presidente, no nível de 200% a mais. A Bíblia diz isso por todo mundo, pregar evangelho a toda criatura. O ato da Bíblia resulta na ação de compartilhar a fé. E o que mais me impressionou na pesquisa, teve algo que foi superior a compartilhar a fé. Qual, Starley? O aumento do discipulado e o desejo de cuidar de pessoas aumentou 230%, com versículos bíblicos preenchendo o labirinto da mente dessas 80 mil pessoas pesquisadas. Ou seja, sim, a Bíblia trabalha com a tese de que se nós memorizarmos e termos contato profundo com as Escrituras, o nosso comportamento pode ser mudado e ter uma vida para o louvor e para a glória de Deus. Então, quais são as lições práticas a respeito da figueira? Primeira, tópico 3.1, uma importante advertência. O povo de Israel havia sido escolhido por Deus para receber e transmitir sua verdade.
Sua verdade em meio a um mundo pecador e idólatra. No entanto, eles abdicaram dessa missão e entregou-se ao orgulho e o formalismo religioso. Vamos cuidar com isso, sabe por quê? Porque se nós estivermos vindo para a igreja, olhando mais para o pregador do que para a pregação, olhando mais para o ministério de louvor do que o Deus que é louvado, significa que pode ser que nós estejamos nos tornando legalistas. Tópico 3.2 vai dizer que a lição é que nós não podemos apenas dar folhas, irmãos. A bem da verdade não é folhas que Jesus quer de nós. Jesus quer que nós proporcionamos a Ele frutos. Terceira, a lição que fica é constante vigilância. Essa era a ordem de Jesus. E nós não podemos nos esquecermos que a figueira foi amaldiçoada, nunca mais deu frutos. É importante estar em Cristo, porque estando em Cristo,